Olá, pessoal! Começando aí mais um episódio de Simplifica. Hoje, inclusive, é o nosso último, né? Da terceira temporada agora de 2024. Mas já fiquem ligados, né? Enquanto estivermos de férias, tem muito material para vocês maratonarem aí também nas férias de vocês. E retornaremos dia 14 de fevereiro. Então, vai ser um período aí um pouco extenso até, né? Para algumas coisas, mas para maratonar tem bastante coisa. Gente, voltamos então dia 14/2. Fiquem atentos. Pessoal, hoje, né, como vocês viram aí durante a semana no Stories, viemos para, como encerramento do ano, falar sobre balanço, que é sim aí um assunto de reta de final de ano, né? Todo mundo tem que estar ligado. Balanço da minha empresa, o que preciso, o que fazer. E para isso, gente, eu conto com a presença dele, o Herbert. Oi, Herbert, tudo bem? Tudo bom, Cris, e você? Tudo certo? Tudo ótimo. Agradecer o convite, a oportunidade. Espero que a gente consiga sanar todas as dúvidas do pessoal aí, né? E possa, nesses 28 minutos, trazer conteúdo bacana para todo mundo. Legal, gente. Então, para vocês conhecerem um pouquinho do Herbert, né? Ele está conosco aqui já faz um bom tempinho na escrita, mas é a primeira vez, né, Herbert? Agora aceitou o desafio. Aceitei. Demorei um pouquinho, fui relutante um pouco, mas estamos aqui agora. Que bom, fiquei bem contente aí da tua vinda. Ele é coordenador, tá, gente, aqui com o nosso setor contábil, né? Ele atua ali em paralelo com o Luan, Isso né? aí. Que tá aqui também com a gente para dar todo o suporte aí e toda a equipe, né, Herbert? Que são poucas pessoas lá em cima, né? Algumas pessoas, né? É importante que a gente trate isso, que você fale sobre isso, porque às vezes eles não trazem, não são o visto ali, todo mundo não é visto, mas são muito importantes para que as coisas aconteçam, que os clientes recebam o balanço, que é o assunto de hoje, bem feito. Bem elaborado, bem Exato. Isso aí. Então vamos começar, né, Herbert, falando aí sobre primeiro a definição, né? Porque muita gente não sabe o que é o balanço, Isso. ou às vezes até sabe, não pelo nome, mas pelo documento, enfim, né? Qual que é a estrutura dele, qual que é a importância. Pode trazer aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais do balanço. Tá. Muitas vezes as pessoas não dão uma certa importância para isso, né, Cris? Porque se a gente pegar ali, não são todos os regimes tributários que têm imposto envolvido em relação ao balanço, então não dá devida importância e por isso acaba passando despercebido a definição, qual é a estrutura do balanço, qual é a sua importância. Né? Para que ele serve, né? Tudo isso. Exatamente. Então, o balanço ele nada mais é que uma demonstração contábil que define ali, que mostra a variação patrimonial da empresa. Então, a gente consegue fazer comparativos com ele de um ano para o outro. Né? Ele é formado ali pelo ativo, que são os bens e direitos da empresa, o passivo, que são as obrigações da empresa, e o patrimônio líquido, que é o que a empresa tem de fato, né? O ativo menos o passivo. Então, sim, o que é de fato dos acionistas, dos sócios da empresa, né? Uhum. Então, eu queria aproveitar, Herbert, e perguntar um exemplo ali, né? Por exemplo, como você trouxe a estrutura ali, Perfeito. O que tem, né? Você falou ali, tem o ativo e tal. Você consegue trazer só um exemplo para que o pessoal entenda ali o que contém em Perfeito. Cada estrutura ali? Ok. No ativo, a gente encontra ali caixas e equivalentes de caixas, né, que são os direitos da empresa, o dinheiro que a empresa tem em conta ou aplicado. Traz também o estoque, né, que é a mercadoria que a empresa vende, aquelas empresas que são de comércio. Tem também imobilizado, né, que traz imóveis, utensílios, equipamentos industriais, equipamentos eletrônicos, né, computadores e afins. Então, dentro do ativo, a gente encontra essa variação, que são os bens e os direitos da empresa, né? Veículos e tudo mais. Legal. No passivo, é a responsabilidade com terceiros que a empresa criou. Né? Fornecedores, salários dos funcionários, obrigações sociais que envolvem esses funcionários e os impostos, né? Que são os tributos, o Simples Nacional, os imposto de renda. ali, né? Exatamente. Uhum. E no patrimônio líquido é o capital social da empresa, onde o Juliano teve aquela conversa, fazer o planejamento financeiro da empresa, então o capital social entra nisso, o pontapé ali. Exatamente, né, da então ele tem ali, e também ele traz ali, engloba o resultado da empresa, então o resultado do exercício atual ou dos passados, eles acabam englobando ali também os lucros acumulados, que é onde vem a distribuição de lucros, que é o que a gente vai falar mais para frente um pouco, né, as reservas de lucros para aquelas empresas que não têm os lucros de fato. Então, o patrimônio ele é basicamente composto por esses três grupos, e dentro desses três grupos tem esses exemplos que a gente trouxe. Legal, agora já dá para se familiarizar um pouco mais, né, Herbert? É bem isso aí. Uhum. E a importância, né, Herbert? Agora falando sobre o balanço, né? O que você traz aí como importante para o pessoal saber?
Cris, A então, importância dele, né? a Enfim. importância do balanço, ele é para algumas empresas, vamos dizer assim, que seria em relação a o imposto ali na empresa do lucro real. Tem que apurar lá o resultado, então vai gerar o balanço no final do ano de qualquer forma. Mas olhando para um campo mais amplo, a gente poderia pensar em relação a investimentos. Então, eu quero fazer um investimento lá com um banco ou com uma pessoa que vai vir com dinheiro, um investidor lá na frente. As empresas, o investidor, ele não vai simplesmente chegar e injetar o dinheiro sem saber como que está funcionando. Então, o balanço é um pontapé inicial para ele entender, junto com as outras demonstrações, qual é o cenário atual da empresa. Então, para passar por uma auditoria, é importante ter o balanço. Sim. E até para em questão de banco, para o banco ter consciência de que você tem condições de arcar com aquele compromisso que você está assumindo. Né? Exato, né? E como você trouxe aqui, né, Herbert? Mesmo investidores, por mais que ele receba teus documentos gerenciais, é o balanço que vai fazer total diferença, né? Exatamente. Porque o gerencial, ele não é apresentado para obrigações acessórias, que eu digo, né, Herbert? Eu acho que é essa linha de raciocínio, né? Por exemplo, o balanço já não, ele é entregue a todos os órgãos que solicitam, né? Então, é um documento oficial e tem que trazer a sua, como se diz, fidedigna, né? O fidedigno da empresa, né? Eu gosto da palavra. Sem dizer que tem a assinatura do responsável técnico, que é a pessoa que tem conhecimento sobre o que está dizendo, sobre o que está acontecendo ali de fato, que é o contador, né? Contabilizando, né? Exatamente. Então, esse que você falou em relação à entrega, entregar um arquivo, né, que seria o balanço para os órgãos, é a ECD, a ECF, né, que também é uma importância que tem você fechar o balanço, né, as empresas do lucro presumido, empresas do lucro real têm essa importância, então eles são obrigados a entregar a ECD e ECF, que é a escrituração contábil digital, que foi o que o Lua passou aqui para a gente num outro momento. Exato. Né? Então, isso é um ponto essencial, que o balanço é uma forma de livre, né? Exatamente. Todas as empresas que hoje, exceto o MEI, né? Que o MEI não tem, eu acho que a necessidade ali, né? Não tem, né? Não. Mas independente do regime tributário, obrigatoriamente precisa constituir balanço anual. Exato. Isso. Eles não são todas as empresas que são obrigadas. A empresa do Simples não é obrigada a entregar ECD. Mas é essencial que ela tenha para ela poder entender o momento que a empresa dela está vivendo para fazer o crescimento, para fazer um investimento. Porque não só... É uma tomada de decisão também, não só investimento, né? De fora, mas o investimento interno, né? Saber onde você está gastando mais, o que você pode melhorar, saber, os nossos clientes de um ano para o outro, em relação à comparação de um ano para o outro, aumentaram, diminuíram, nosso passivo está mais baixo do que o ano passado. Então, é importante que, independente do regime, a empresa tenha esse balanço para poder tomar essas decisões, essa importância dele. Inclusive, como se citou o Luan, a gente também teve, né? Tanto o Juliano como o Edson, agora em episódios recentes, né? Exato. No qual a gente trouxe exatamente essa situação dos documentos e organização e estratégias para o próximo ano. Claro que o balanço, como a gente trabalha, né, Herbert, ali com o passado sempre, né? Então, normalmente, a empresa quer alguma coisa mais próxima, ela precisa ter o gerencial, sem dúvida alguma. Mas isso também faz toda a diferença para ver como é que ela está sendo vista, né? Exatamente. Exatamente. Maravilha. E os documentos, então, Herbert, falando nesse sentido aí, quais são os necessários, obrigatórios para realizar esse fechamento aí de forma saudável também, né? Certo. Cris, acho que antes de a gente falar de documento essencial, a gente tocar nesse assunto, né, de que as informações têm que ser enviadas mensalmente, né, pelo fazer o acompanhamento real, porque não adianta a gente fazer um fechamento agora de algo que já passou por muito tempo, né? Então, sim, exato, tem que ser algo. Por mais que a gente trabalhe com o passado, mas não é passado 5 anos, né, Herbert? É passado mês passado. Exatamente. Né? No máximo 2, 3 meses, nada mais além, né? Então, os documentos que a gente necessita para fazer esse acompanhamento são os extratos bancários, que são os essenciais, né? Que é a movimentação financeira da empresa, junto com os extratos de aplicação financeira que a empresa vem a ter. Em relação a empresas que têm comércio, têm estoque, então inventário de estoque, né, para a gente fazer a baixa dos custos, né? Registrar as entradas e saídas. Essas entradas e saídas, notas, já vêm pelo nosso fiscal, né? O pessoal do fiscal já encaminha isso, já faz integração para o contábil. Mesma coisa a folha de pagamento, então essa folha de pagamento também já vem em relação ao pessoal do nosso departamento pessoal, que já vem todos os dados. É importante que a gente tenha relatórios, né, fluxos de caixa, onde a empresa gerencie e mostre para nós o que está sendo feito de fato, porque no extrato vai ter lá a movimentação
e a data da movimentação, o valor de fato. Mas o que é essa movimentação? Sim, até porque eu vou citar de novo isso porque é uma coisa que é bem recorrente. Acho que é o Banco Itaú, se eu não me engano, né? Isso. Que ele não traz o detalhe, né, Não, do pagamento, exato. ele compila o dia, né? Então, quer dizer, você fez 10 pagamentos ali num único dia, você tem Perfeito. um total, mas você não sabe o que compõe, né? Ele não desmembra, né? Não Não, fica duplicata por duplicata, né? Eu ele quero dizer. faz, ele tem históricos padrões deles, então eu Uhum. faço 10 Pix. Esses 10 Pix ele vai juntar em um só e vai colocar lá no extrato. Eu paguei imposto, eu paguei 5 impostos federais, ele vai juntar e vai E colocar sim, numa só. Então ele não tem essa. É importante que a pessoa tenha esse conhecimento para fazer pedir esse extrato aberto, né? Então a gente normalmente pede extrato consolidado que ele abre esse, essas esses operações, né? pagamentos, isso. Uhum. Então é importante, juntamente com esse relatório, que ele possa nos mostrar, de Um dar o caminho apoio, para a né? gente do que seria isso, exato. Uhum. Inclusive, aproveitando, falando sobre os extratos, a gente tem os acessos secundários também, que é uma coisa importante para a gente, Nossa, que que a gente facilita, né? possa. Então, para quem puder, né, os nossos clientes, ou puder fazer o contato conosco para a gente gerar esses acessos secundários, que a gente vai poder emitir todos os extratos aqui pela escrita sem precisar ficar na cobrança ou algo do tipo. Ou até mesmo o cliente disponibilizando, né? Porque vamos pensar assim, né, Herbert? Muitas das notas, assim, os documentos fiscais, né? É possível importar, né? A gente já não Uhum. precisa do documento físico, nem PDF, Não né? precisamos solicitar Porque a mais. gente já consegue coletar. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes o cliente só precisa mandar mais o extrato. E se a gente tiver o acesso secundário, pronto. Exato. Facilitou 100% a vida dele, né? Exato. Então, quer dizer, essas coisas vêm para ajudar, inclusive, Exato. a cumprir a obrigação, porque dentro de todo esse processamento vai sair o balanço. Perfeito. E reforçando que o acesso secundário não permite que a gente faça nenhum outro tipo Claro. de função a não ser a consulta do extrato, né? A É, gente extração e simplesmente só, né? Exato, somente isso. Você sabe que a gente sempre menciona isso, eu com o Samuel, né? Quando a gente faz os embarques aí com o cliente, é justamente esse o ponto, né? Ele vem só mesmo para gerar informação para nós, né? Não para mexer no banco, né? Perfeito, Nem perfeito. nem tem como, né? E esse é um outro ponto, Cris, que a gente poderia falar também, seriam os sistemas financeiros. É uma coisa importante que Ótimo. todos os clientes deveriam ter para um controle interno e também para facilitar a comparação gerencial entre contabilidade e financeiro, né? Porque não adianta, vou enviar o extrato para contabilidade, você já tem todas as informações, né? Infelizmente, não temos todas as informações, a gente precisa de algumas outras informações. E relatórios esses que são feitos, são passados para os funcionários no momento de embarque, né? Sim, é Vocês verdade. comunicam todos os clientes no Uhum. momento de embarque para quais são os documentos solicitados por nós. Sim, sim, a gente já inclusive traz um demonstrativo, né, com alguns exemplos ali, né, que Perfeito. claro que cada empresa tem sua particularidade, né? Uhum. Cada segmento, enfim, Exato. mas a gente já traz ali um escopo, né, um pouco rico ali de tudo que pode acontecer, Exato. né? Mas os documentos básicos, então, são esses: os extratos bancários de aplicação, inventário de estoque, um relatório de auxílio para a gente, né? E se tiver acesso a um sistema financeiro, melhor ainda, que a gente consegue consultar ali sem ficar questionando o cliente. Muitos detalhes, porque daí é bem isso, né? Como você falou, se tem a planilha de apoio, você vai estar identificando o que cada pagamento. Se tem um Perfeito. sistema financeiro, vocês já conseguem olhar lá o que se refere ao pagamento, Perfeito. né? Então, na verdade, o resultado é o mesmo, né? Só que, Isso. claro, para empresas menores, né? Assim, estão começando, né, Às vezes o Herbert? custo é alto. Sim, porque eu falo, normalmente quando se está começando a empreender, se está começando um negócio, você já começa com prejuízo, né? Exato. Na verdade, né, é o Sim, começo de tudo, natural. Então, poxa, nesse momento não é fácil ter um sistema, mas uma planilhinha já torna isso possível, né? Já substitui. Claro que dependendo do tamanho da empresa, realmente já nem suporta mais uma planilha, né? Porque é muita coisa e vai virar aquelas, como que é que a gente fala, planilha quilométrica, né? Exato. Quilômetros de planilha. Então já o sistema já é o melhor caminho mesmo. Maravilha. E sobre as ações agora, né, Herbert? Vamos falar das ações à escrita, como que nós aqui fazemos sobre os documentos. Acho isso super importante. Sim. E a gente já até comentou um pouco sobre, né, Cris? Agora no nosso bate-papo a gente já deu uma pincelada por cima em relação no momento do embarque. A Cris, que participa do embarque junto com o Samuel, fazem reunião com os clientes e dizem quais são os documentos que a gente solicita, não só da parte contábil, mas de todos os setores, né? O que a gente precisa que o cliente faça um envio para a gente, o que a gente precisa de suporte do cliente. Passando isso
tem o pessoal da triagem que dispara e-mails mensalmente fazendo um alerta, né, uma cobrança em relação ao cliente para o envio dos documentos. Então, passando isso também acaba acontecendo a gente não ter acesso aos documentos. A nossa equipe do parte contábil, a gente entra em contato via ONVIO, via e-mail, a gente liga para o cliente para fazer a cobrança, para entender qual que é a movimentação, né? Muitas vezes a gente faz reunião porque é uma movimentação mais complexa, a gente precisa entender para poder saber a forma Precisa correta de alinhar as lançar. ideias e Exatamente. Então, as essas situações. são umas ações básicas da escrita em relação ao fechamento do contábil do para que ele ocorra da melhor forma maneira possível. E que traga essa segurança no documento, né, Herbert? Porque o resultado de tudo isso que você trouxe aí é um balanço de acordo com, de fato, a vida do cliente. É isso, que né? represente a realidade do cliente, né, Cris? Essa é a ideia. Sim, é bem isso mesmo. E agora, quanto aos impactos, né? A negativa sobre isso, Herbert, quando não tem elaboração do balanço, né? Quais são aí os impactos pela não conclusão, né? Vamos dizer, não ter ali a elaboração. Tá, vamos começar pelo, acho que o mais básico, que seria a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Então, o sócio quer fazer ali a distribuição de lucro, e a gente sabe que a distribuição de lucro ela só pode acontecer pela existência de um lucro na empresa de fato, né? Então, você está distribuindo lucro. Se você não tiver o lucro na empresa, você não consegue distribuir. Então, a gente consegue... Não existe, né? A gente já consegue apurar esse lucro fechando o balanço no final do ano. Então, é por ali que você vai ter a certeza, né? Da existência de um lucro ou não. Da existência ou não, né? Exato. E, claro, lembrando, gente, né? A empresa de forma alguma pode apresentar lucro se ela tiver impostos em aberto. Detalhe, né? Porque daí você está deixando de cumprir uma obrigação para gerar lucro, não poderia existir, né? Isso. Então não é só simplesmente ter o lucro, tem outras questões que você tem que analisar antes também de distribuir o lucro. Outras situações são que a gente tinha comentado sobre ECD e ECF, então se a gente não tiver um balanço fechado, a obrigatoriedade continua existindo. Então, a gente vai precisar enviar da mesma forma e é uma coisa que a Receita Federal vai ter total acesso. Então, quanto mais elaborado, quanto mais verdadeiro for esse documento, mais seguro a gente fica, mais segura a empresa fica em relação a isso, né? Porque eles vão passar por uma auditoria da Receita, vamos dizer assim. Então, é um documento que a gente encaminha diário, razão, DRE, o balanço, balancetes mensais. Então, toda a movimentação da empresa consta nessa escrituração, nessa obrigação acessória, né, Cris? Sim, até porque vem com uma estrutura, eu acho que padrão, né, Herbert? Exato. Mas não limitada, né? Perfeito. Quanto melhor você estender ali os graus, né, as contas, mais detalhado e aberto fica. Perfeito. E também naquilo que a gente tinha comentado antes, na tomada de decisões que a empresa possa vir ter, né? Então, a empresa participa de licitações, se ela não tiver um balanço, que é um dos pontos principais que as empresas cobram, né? Os órgãos. Que é obrigatório ali, né, para participar, exatamente. né? Então, tem que ter os próprios índices. A gente tem alguns clientes que participam de órgãos reguladores, né? Então, precisa que os índices sejam satisfatórios. Muitas das vezes são os índices fora do que a gente aprende na faculdade, lá no dia a dia, que são índices satisfatórios. Então, são índices maiores. Então, sem ter o balanço... E nada mais é que os índices são fórmulas dentro do balanço. Exatamente. São coisas que vêm a partir do balanço que a gente consegue obter elas. Então, acho que no geral, seria as implicâncias, né, em questão externas. E internas seria aquela questão de tomada de decisão, entender qual é o momento da empresa, entender se é um momento saúde, né? Se você baixar um pouquinho e organizar a casa, ou então agora a casa está organizada, vamos atacar o mercado. Então, você entender realmente qual é o momento saúde financeira da empresa, qual que é o caminho a se tomar, exatamente. Quais são as decisões. É justamente isso. E agora, trazendo, né, Herbert, eu acho que soluções, né? Dicas aí para o pessoal sobre essa integração, né? Cliente, contabilidade, para finalização desse documento tão importante, que é o balanço. Certo. Cris, eu sempre digo que o balanço, a contabilidade, é um reflexo do financeiro da empresa. Então, o primeiro passo da empresa é organizar o financeiro dela, para que a contabilidade consiga fazer com que o reflexo do financeiro seja a contabilidade
bem executado. Sem Né? dúvida. Ter uma boa comunicação com contabilidade, então tem uma pessoa específica ali para poder compartilhar o que a gente necessita ou quais são as necessidades da empresa, porque não é só a contabilidade que vai questionar a empresa, mas a empresa também vai questionar a contabilidade. Então tem uma pessoa específica ali, a pessoa que organiza o financeiro, ser a pessoa que vai estar num contato conosco, né? Possuir, se possível, um sistema financeiro, né? Gerir ele corretamente, é possível anexar contrato, anexar nota fiscal, todos os... Aproveitá-lo de forma adequada, eu acho. Exatamente, exatamente. Inclusive, quem não tem o sistema financeiro e quiser poder entrar em contato com a gente também tem sistema para poder indicar, né, Cris? Tem os nossos parceiros aí que atendem super bem e Exatamente. que, aliás, conversam com o nosso sistema contábil, né? Isso que nem eu falo, é um ganho de tempo que não dá para mensurar, né, Herbert? O quanto hoje o operacional está sendo substituído pela análise, né? Perfeito. Então, eu vejo que o operacional ele pode deixar de acontecer. E isso vai garantir com que a análise, né, a consultoria ali, a tratativa das informações sejam ainda mais elaboradas, o acompanhamento seja mais real, assim, né? Sim, sem dúvida. E, além disso, fazer um acompanhamento, eles mesmos têm um interesse, sabe, Cris? Acho que esse que é conhecer, né? Procurar entender o que está acontecendo, procurar entender o que é o balanço. Eu espero que a partir disso com toda certeza, os clientes tenham esse interesse de entender, que venham até aqui para a gente poder se reunir, discutir, tirar as dúvidas que vocês possam ter, né? Porque é o essencial. Dito tudo isso, se não tiver da outra parte o interesse, não vai funcionar, não vai né? Funcionar, então é mútuo, né? É mútuo, tem que ser mútuo, exato. Maravilha. Herbert, eu acho que, né, não sei se você tem mais algum ponto, né, claro, a trazer aí para o pessoal. Eu adorei, achei fantástico aqui a nossa conversa. Espero que todos tenham absorvido, como eu aqui desse lado. Gostei demais aí do nosso bate-papo. Achei super construtivo aí. Adorei. Agora, queria passar a palavra para você, né? Dizer como é que você se sentiu aí nesse primeiro... Eu não senti você nervoso. Acho que é o que... Eu disfarcei bem? Dá para dar uma disfarçada um pouco boa, né? Então, mas, assim, Cris, aproveitando aqui, acho que agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. Imagina. Tá? Agradecer a equipe também, né? Que está lá em cima junto com a gente no dia a dia, aguentando todas as broncas, todos os perrengues que a gente passa ali no dia a dia. É importante dizer, gente, que lá em cima, quando o Herbert fala, não é no céu, tá? Não. É que aqui são 3 andares. Então, lá em cima é lá no 3º andar. Todo mundo é importante. E agradecer a Escrita num todo por estar aqui, né? Por todo o conhecimento e tudo mais. A família mandar um abraço. Mande abraço pra esposa, pra mãe, né? Que a mãe já falou aí super orgulhosa, né? Estão assistindo, estão acompanhando. Tenho certeza que vão estar super orgulhosos de mim, com certeza. Mas sem dúvida alguma, foi muito produtivo aqui a nossa conversa, Herbert. Eu que agradeço aí a tua vinda e espero contar contigo mais vezes, a partir do dia 14 de fevereiro. Isso aí, vão ter outras vezes, com certeza. Então tá legal. Pessoal, agora com vocês. Não. Aqui? Lá? Produção? Aqui? Então agora, pessoal, com vocês, né? Quero me despedir aí, desejar um final de ano aí repleto de alegrias, saúde, sucesso, um próspero ano para o ano que vem, né? Que já está aí, batendo a nossa porta. E dizer que dia 14 de fevereiro estaremos de volta com a nossa 4ª temporada do Simplifica. Pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.